Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Claudinei Silva, sou hipnoterapeuta e Master Coach, sou aqui de Maringá, sou CEO e fundador do Instituto Ney Silva, que é um instituto de treinamento e desenvolvimento pessoal e profissional. Dentro do Instituto, além de trabalharmos com a parte de hipnose clínica, também trabalhamos com a parte de treinamento, principalmente focado, voltado para a área de gestão emocional. E por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês estão me assistindo hoje? Exatamente, eu vim falar sobre gestão emocional. Como que no dia a dia, nas nossas circunstâncias, como ter essa gestão? Você vai encontrar muitas pessoas, muitos escritores, palestrantes, falando sobre controle emocional. Esquece. Primeira coisa, apaga isso. Uma emoção você não consegue controlar ela. É impossível controlar uma emoção. A emoção, ela simplesmente vem. O que você consegue fazer é gerenciar, sentir. Isso você consegue fazer. E entender. Faz sentido isso para vocês? Imagine que você está lá. Vamos pegar um exemplo que você está na faculdade ou no ensino médio, você está na escola. Você tem uma prova para fazer, você estudou para aquela prova, você se preparou para aquela prova, mas por alguma situação, por algum gatilho externo, você simplesmente tem um branco. Quem nunca teve um branco na vida fazendo uma prova? E como controlar isso? Não controla, é muito forte, simplesmente vem. Mas se eu tenho gestão, eu consigo entender aquilo e consigo me acalmar. E aí a nossa aula de hoje, esse curso que eu me propus a fazer para vocês aqui com tanto carinho, com tanto amor, vem falar sobre isso. Então, de antemão, eu já peço licença para vocês e falo o seguinte: se em algum momento da aula algo não ficar muito claro para você, eu te permito que você, independente da plataforma ou do parceiro que esteja assistindo agora essa aula, pode me mandar uma mensagem que eu terei enorme prazer em estar gravando um vídeo especialmente para você, para tirar qualquer dúvida sua. Combinado? A intenção aqui, o nosso objetivo é que você entenda quem você é, comece a entender um pouco o poder que você tem sobre a sua mente e da mesma forma o poder que a sua mente sobre as suas vivências tem sobre você e que você passe no dia a dia a dominar as suas circunstâncias, a levar o dia com mais leveza, mais tranquilidade e que não se trave mais perante aos objetivos da vida. Vamos junto nessa então? O quadrinho está aqui, vou colocar uma apresentação aqui. Eu vou compartilhar a tela. Legal. Então, acredito que vocês já devem estar vendo. Já devem estar vendo aí. Então, quem eu sou? Quem é a minha pessoa? Eu sou uma pessoa que, além de todo esse currículo que está aí que você está vendo, que eu não vou falar sobre ele, vou deixar que vocês mesmos leiam, que está aparecendo ali. Eu sou uma pessoa que, em 2018 para 2019, foi quando eu decidi, de fato, assumir a minha vida e reescrever a minha história. E o que eu falo com assumir a vida? Em muitas circunstâncias, em muitos momentos, você acaba atrelando ou culpando ou compartilhando responsabilidades com as pessoas ao seu redor sobre os seus resultados. O engraçado é que quando eu tinha resultado positivo, eu não culpava ninguém. Mas quando eu tinha resultado negativo, quando eu tinha as minhas frustrações, eu sempre estava direcionando para alguém. Aí um dia eu aprendi o seguinte, que para certo ou para errado, eu sempre sou responsável pelos atos. Perceba, se eu tenho um resultado positivo, de acordo com as minhas ações, e quando eu falo de ações para vocês, entendam ações como comportamento, sobre aquelas atitudes que vocês tomam no dia a dia. Se a partir do momento você toma uma decisão pautada
de acordo com aquilo que você entende que é certo. A partir do momento que você faz a escolha, você está assumindo a responsabilidade por aquilo. Claudinei, uma pessoa vem do externo, de fora, e fala algo que eu não gosto, ela faz algo que me desagrada. A culpa é dela, a responsabilidade é dela. Eu também pensava da mesma maneira que você, até eu entender que a pessoa ela tem o direito dela de se expressar. Ela tem o direito dela de colocar a opinião dela. Mas somente eu posso escolher se aquele efeito dela, se aquilo que ela me falou entra dentro de mim ou não. Se aquilo vai me deixar para baixo ou não vai me deixar para baixo. Então, se eu escolho ficar bem, se eu escolho com que você do outro lado possa estar preocupado com o que está achando de mim, é óbvio que eu quero causar a melhor impressão possível dentro daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu entendo fazer. É óbvio que talvez a escolha seja minha. Entende isso? A escolha é minha. Se por algum motivo algum de vocês não gostar do curso, algum de vocês não gostar da didática, não gostar da matéria, eu tenho duas opções: refletir sobre isso e melhorar, ou escolher me frustrar e me colocar para baixo. Mas não porque você falou que talvez a aula não ficou boa, mas porque eu escolhi aceitar isso. Então, a partir deste momento, eu passo a assumir a responsabilidade por todas as minhas emoções e por tudo aquilo que eu sinto. Faz sentido isso para vocês? E a gente vai falar então sobre auto-hipnose e gestão emocional. Primeiro a gente vai falar sobre gestão emocional. E para falar de gestão emocional, eu quero trazer para vocês o seguinte: as pessoas confundem emoções com sentimentos. Emoções e sentimentos são duas coisas próximas, mas diferentes. Sentimento é do verbo sentir. Eu sinto aquilo no meu corpo. Mas a partir do momento que eu senti, uma força maior já estava envolvida, que é a minha emoção. A minha emoção, ela é algo intrínseca, ela é algo que vem de dentro. Simplesmente acontece, é como se fosse uma explosão dentro de mim. Eu percebo ela aqui do lado de fora, eu sinto ela aqui do lado de fora. Imagine que você está andando pela rua, e aí vem um cachorro, e talvez seja o cachorro mais grande que você já tenha visto, que geralmente tem uns cachorros que parecem uns boi. E aí vem um cachorro extremamente muito grande próximo de você, só que é de noite e você não percebe que o cachorro é extremamente dócil. Só de você olhar para a cara dele, ele já te passa aquele olhar de doçura. Mas como você está de costa e você percebe a aproximação de um cachorro atrás de você à noite, o que você faz? Você se fecha inteiro. Chega a arrepiar todo e trava. Trava ou sai correndo em disparado. Porque de acordo com aquilo que você já experienciou em algum momento da sua vida, a sensação de medo, a sensação que algo pode te pegar, que algo pode te machucar, ou colocar a sua vida em risco, aquela emoção que você já tem intrínseca dentro de você, ela vem, ela toma conta. E você aqui do lado de fora só sente, você fala, alguma coisa aqui está errada. E de repente você olha para o cachorro, e o cachorro está lá te olhando, com aquela carinha de maior inocência possível. E você fala, nossa, era só um cachorro dócil e bonito. Então, essa é a diferença de emoção e sentimento. Imagine que você está numa BR indo viajar, e de repente, lá na frente, você está distraído, curtindo a viagem, curtindo ali aquela visão, aquele visual, e de repente você escuta uma frenagem bem forte. Você automaticamente, ao escutar aquela frenagem,
de acordo com as suas experiências ou de acordo com os filmes que você já assistiu, que aquilo que alguém já falou para você, você simplesmente encolhe, achando que vai acontecer uma batida. E por que que isso acontece? Porque a maior experiência que você tem aí, por ter passado ou por ter assistido e percebido de várias formas possíveis, é que uma frenagem na BR não é um carrinho de sorvete. Não é o tiozinho querendo vender um picolé para você. Automaticamente você já pensa, é um acidente. Deu merda. E por que que isso acontece, então? Porque de acordo com as nossas experiências, com registradas dentro de nós, que nós chamamos de experiências intrínsecas, essas emoções, elas são praticamente propulsores da nossa vida. Existem duas, para a gente falar aqui, ó, vou apagar aqui. E por que que isso acontece? Como que isso ele é percebido? Ele é percebido de acordo com... Deixa eu ver se está gravando aqui. Está gravando. Ele é percebido de acordo com a nossa mente subconsciente e nossa mente consciente. A mente consciente, ela é uma função do teu cérebro. Ela é um órgão de percepção e de ação. De acordo com tudo que você experienciou até hoje, que está registrado dentro da sua mente subconsciente, a mente consciente, ela analisa e ela percebe se aquela experiência nova que você vai passar, se ela vai ser boa para você ou não. A gente pode trazer um exemplo, café. Eu decido aqui agora que eu estou com vontade de tomar um café. Talvez agora que eu fale que eu quero tomar um café, talvez você aí que está me assistindo também sinta vontade de tomar café. E por que que essa vontade acontece? Porque a nossa mente consciente, ela percebe aquilo que eu falei, eu quero tomar um café. Ela está justificando uma vontade minha que veio, porém ela não tem controle nenhum sobre isso. Pois a partir do momento que eu falei, eu quero tomar um café, eu tenho vontade de tomar um café, o meu corpo já manifestou isso. De acordo com as minhas experiências, de acordo com as vezes que eu já tomei café e gostei, o meu corpo fala assim, ó, ele solta aquela emoção, sente e fala, eu quero um café. E a mente subconsciente, ela vai lá e justifica, moça, dá um café para mim, estou com vontade de tomar café, mas essa escolha não foi nada racional. E quando eu falo de racionalidade, eu quero falar para você que as suas decisões hoje, elas podem influenciar muito na tua vida no dia a dia, porque grande maioria delas, elas são pautadas por decisões emocionais. Se você hoje sofre por ansiedade, se você hoje sofre por alguma outra qualquer situação psicológica, perdão, essa demanda, ela vem das experiências de algum momento na tua vida que você passou. As pessoas falam assim, ó, Claudinei, então são meus traumas. Eu não gosto muito da palavra trauma, tá? Porque quando você é pequenininho, você passa por uma experiência. Você passa por uma experiência. Vamos dar um exemplo aqui de uma experiência. Digamos que você chegava na sua casa, você era o melhor aluno da escola, mas nunca para a mamãe e para o papai estava bom. Nunca. Nunca estava bom para a mamãe e para o papai. Você tirava a nota 7, a nota foi baixa. Você tirava a nota 10, você não fez mais que a sua obrigação. Nunca estava bom. Nunca estava bom. Aí você cresce um adulto que ou você vai estudar, fazer uma formação que o papai ou a mamãe exerce, ou você vai exercer uma função, vai estudar, fazer uma formação de acordo com as diretrizes do seu pai e da sua mãe, ou você vai ser um em 1 milhão
que vai assumir a sua vida antes dos 18 e vai decidir o teu caminho. Que, sinceramente, eu acho muito difícil. Na grande maioria das vezes, a gente tem uma necessidade, quando isso acontece, de agradar pai e mãe. Quantos profissionais vocês veem no mercado hoje frustrados, profissionais péssimos de trabalho, de execução, de empatia, de tudo, porque exerce uma função que não foi pretérita por eles, eles estão fazendo por alguém, ou estão fazendo para agradar pai, ou estão fazendo para agradar mãe, e aí estuda anos e chega no final, fala por que eu estou fazendo isso e não se acha profissionalmente. Simplesmente vive uma vida profissional onde trabalhar para ele vira uma tortura diária. Faz sentido? E talvez você conheça alguém, talvez você esteja nesse caminho, talvez você já passou por isso de ter que fazer algo forçado e nem sabia que estava fazendo algo forçado. Mas e por que que isso acontece? Porque lá atrás, eu fazia de tudo para agradar e não conseguia. Mas é a forma que o meu subconsciente entende que eu sobrevivi. Então ele pega essa experiência e projeta para toda a tua vida. Aí você sempre vai indo, fazendo escolhas que nunca são pautadas naquilo que você quer, e sim naquilo que os outros querem, porque você cria uma necessidade de sempre estar agradando alguém. Então, estou sendo muito simplista aqui no que eu estou falando, tá? Mas se você olhar a tua realidade, a realidade de algum amigo seu, você vai encontrar aí, eu tenho certeza, você vai encontrar aí pessoas que estudaram e que não conseguem exercer hoje a profissão a qual elas queriam exercer, justamente por entender, por não ter prazer. E muitas vezes nem sabe por que não tem prazer, simplesmente não consegue executar. Procrastinam, não deixam de fazer. Aí a nova moda é, eu sou um procrastinador. Eu procrastino o tempo inteiro. Será que realmente você faz aquilo que você quer? Será que realmente você faz aquilo com amor, com tesão, com vontade? Porque se você não faz isso com amor, com tesão e com vontade, esquece. Aí você tem dois problemas. O primeiro deles é falar que você é um procrastinador. O segundo deles é sofrer para levantar todos os dias da manhã. Entendem isso? E como que a gente pode, a partir do momento que a gente entende isso, como que a gente pode mudar essa situação? Como que a gente pode, então, depois de adulto, reverter isso? Como que a gente pode não deixar que essas emoções primárias nossas, elas influenciam tanto na nossa vida? Existe a forma de você procurar um terapeuta, procurar um hipnoterapeuta, procurar qualquer outro profissional e trabalhar em algumas crenças que você tem aí dentro de você, para que você possa seguir o seu caminho, por exemplo. Claudinei, o que é crença? Vamos lá. Crença. Quando eu era pequeno, criançote, eu sou filho de tem mais dois irmãos, né? Os dois irmãos são mais novos que eu. E a minha mãe, ela trabalhava praticamente 20 horas por dia. 20 horas por dia. Minha mãe ela teve uma infância que ela não teve estudo. Ela não ia para a escola. Mas por ela trabalhava 20 horas por dia e sempre tinha que comer dentro da casa. Então, para mim, aquilo era vida, aquilo era uma realidade. E a partir do momento que eu entendo que aquilo é uma realidade para mim, eu passo a acreditar que aquele modelo de mundo onde eu tenho que trabalhar 20 horas por dia, onde eu não preciso estudar, onde eu tenho que colocar comida em cima da mesa e dar um bom teto para meus filhos, que aquilo é vida para mim, que aquilo é certo. Claudinei, é regra? Não. Tem pessoas que, de alguma forma, sozinhas, elas conseguem virar várias chaves na vida dela. Tem pessoas que elas seguem um padrão muito forte. Elas reproduzem isso muito forte para a vida. Então, você é uma pessoa que nunca gostou muito de estudar.
Mas aí eu não tinha referência. E para mim, até então, eu não entendia como algo necessário, porque minha mãe não estudava e me dava tudo que eu precisava, dentro das possibilidades dela. Então, quando eu ia fazer trabalho de escola, por exemplo, eu não conseguia fazer trabalho de escola com a minha mãe. Então, para mim, não tinha graça aquilo. Então, para mim, quando eu cresci acreditando que eu não precisaria estudar, porque se minha mãe sobreviveu sem estudo, por que eu não sobreviveria? Então, isso é uma crença. Isso é uma crença. A minha mãe, ela falava que para pobre ter as coisas, tinham que ser tudo parcelado. A minha mãe vivia endividada e eu vivi endividado por anos. Chegou uma época da minha vida que eu tinha uns 15 Ciploc. Eu acho que eu quase virei sócio da SPC uma vez. Verdade. Então a gente cresce com essas crenças, e o bom que a crença ela é mutável, a crença você consegue alterar ela, você consegue mudar ela. Se você acredita que hoje você está onde você está por algo que está te limitando, troque, dá um novo significado. As nossas crenças, elas são fortalecidas pelo significado que nós damos para as coisas. Se você finalizou um curso recente, se você está no novo emprego e não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, olha para você mesmo o que você fala para você. Aquilo que você repete todos os dias para você mesmo é a sua maior crença. Crença de merecimento, crença de incapacidade, crença de nunca ser bom o suficiente, crença de nunca poder ter o a mais, poder fazer as coisas. Crença que tem que seguir o resto da vida na mesma linhagem que os pais, estudar aquilo que os pais estudaram, fazer aquilo que os pais fizeram. Então perceba qual que é o significado que você dá nas coisas para vocês. E nesse sentido, eu falo para vocês o seguinte, que em 2019 eu investi em formação para mim em torno de uns 30 mil reais fácil em treinamento comportamental. Entre coach, hipnose clínica e por aí vai. Tá? Fiz todos esses cursos, me aperfeiçoei, fazia atendimentos, mas eu ainda sentia que tinha algo me prendendo, que tinha uma estagnação. E essa estagnação vinha de acreditar que eu não era merecedor de dar o próximo passo, porque a minha família não pôde dar o próximo passo. E isso é muito forte, isso é muito poderoso, porque isso acontece. A gente deixa de evoluir para honrar pai e mãe. Aí é uma outra conversa, é uma outra sistemática, mas muitas vezes, você deixa de fazer as coisas, você sofre por amor. Eu odeio essa faculdade, eu odeio esse trabalho, eu odeio fazer isso, mas eu faço isso por amor a meu pai e minha mãe. E aí eu me frustro. Aí eu não consigo ter caminho, não consigo direcionar o caminho. Eu vou fazer essa faculdade por honra a pai e mãe. Só que eu chego no final do primeiro semestre, por exemplo, eu já estou de saco cheio já. Já estou com ansiedade, já estou com crises, porque eu já não aguento mais passar por isso e estou aqui passando por isso. Faz sentido isso para vocês? Comenta aí, deixa aí na plataforma o que você acha sobre isso. Se você passou sobre isso, ou se você conhece alguém que passou sobre isso, deixe seu comentário, manda um vídeo, manda uma pergunta. Eu vou ter o maior prazer em estar lendo o seu questionário, suas perguntas e estar podendo interagir com você ou na plataforma do meu parceiro que você vai estar assistindo. E para falar de hipnose, o que tem a relação hipnose com gestão emocional? Por eu ser hipnoterapeuta, a minha maior ferramenta que eu trabalho hoje em dia é a hipnose clínica. Trabalho com o subconsciente, que a partir do momento que você entende que você consegue fazer a gestão emocional na sua vida, eu falo que a sua vida transforma e a sua vida muda. Então, por isso que eu te expliquei sobre mente consciente, sobre mente subconsciente. E aí, como que a hipnose pode te auxiliar no dia a dia? Como que com a prática da auto-hipnose você pode ganhar performance no dia a dia? Você pode performar no dia a dia? Como que a prática da auto-hipnose você pode pegar aquelas barreiras que antes eram invisíveis e conseguir
transpor aquelas barreiras, conseguir passar aquelas barreiras. Existem vários profissionais, tá, que questionam a hipnose, principalmente profissionais que pararam de estudar, pararam de se aperfeiçoar, isso é muito normal acontecer, e questionam a eficácia da hipnose. Porém, a hipnose hoje ela é reconhecida pelo Conselho de Medicina, Conselho de Psicologia e pelo Conselho de Fisioterapia. Tá? E por que existe esse miticismo de sim, que não? Por causa desse cara que está na foto aí para vocês, Sigmund Freud, foi o pai da psicanálise, né? Me corrijam se eu estiver errado, mas é o pai da psicanálise, foi ele que desenvolveu a psicanálise. E ele trabalhou por 10 anos com a hipnose. Porém, nesses 10 anos que ele trabalhou lá no passado, não tinha o mesmo estudo que tem hoje, não se tinha as mesmas condições científicas que tem hoje. Então, a metodologia prática dele era muito pouco, o conhecimento sobre a mente humana era muito raso sobre o conhecimento que nós temos hoje. Então, ele trabalhou na área por 10 anos, mais ou menos, e onde levou ele a abandonar. Porque os pacientes dele acabavam retornando todos. A taxa de retorno dele era muito alta, porque ele trabalhava só no sintoma e não na causa raiz dos problemas. Então, ele acabou abandonando a hipnose e não voltou mais a trabalhar com ela, mas porque ele não tinha as aptidões para poder trabalhar com ela. Tá? Freud, em hipnose, ele fumava muito charuto, né? Isso não é segredo para ninguém. E quando você está no processo com alguém, quando você está conversando com uma pessoa em qualquer ambiente, felizmente ou infelizmente, o seu cheiro, odor, pode interferir sim na percepção do outro. Se você não tem um cheiro agradável, interfere sim na percepção do outro. O que é cheiro agradável, Claudinei? Sei lá, eu não tenho nada contra quem fuma. Mas para mim, uma pessoa que fuma quando está do lado, o cheiro do cigarro é algo que me incomoda. Então, se alguém estiver fumando do meu lado, eu não consigo prestar muita atenção nas coisas porque é muito forte. Entendem isso? E o que não é hipnose? Hipnose não é coisa do capiroto, não é perder o controle. Hipnose é ciência. Durante o dia, você deve ficar, em média, umas 16 vezes por dia em estado de hipnose. No mínimo. Quando você está estudando, quando você está focando naquele trabalho que está fazendo e você começa a fazer ele, vai até o final sem parar, porque está muito massa fazer ele. Quando você está dirigindo o seu carro ou está de passageiro com alguém, que você só percebe que saiu, não se lembra do meio do caminho, só percebe que chegou. É como se uma parte tivesse apagado. Como se você estivesse lendo um livro e está tão massa ler aquele livro que você faz parte da história do livro. Você entra dentro do livro. Né? Então, esses são estados de hipnose. E a hipnose é associação e dissociação. Ela nada mais é do que eu pegar a minha percepção e direcionar ela para algo. Por exemplo, eu vou fazer autoescola. É muito comum as pessoas reprovarem teste de autoescola. Mas naquele momento que ela está ali fazendo a aula, a mente dela não está com ela, está desassociada dela, está pensando em outra coisa. É uma fração de segundos, que é o tempo suficiente para ela perder o controle e não passar na baliza. A mesma forma que as suas atividades diárias, aquelas que você começa a costumar, que você costuma começar e não terminar, é por algum momento você se desassocia daquilo que você está fazendo e se associa a algum outro pensamento que você entende que vai te trazer maior número de benefícios. Porque, para mim, uma opinião muito particular minha, as pessoas só procrastinam naquilo que elas não gostam de fazer ou naquilo que não trazem prazer para elas. Faz sentido isso para vocês? E hipnose é autossugestão. É autossugestão. E como que eu posso fazer essa autossugestão? Nós estamos o tempo todo
sendo sugestionados. Quer ver? Olha aqui para mim. Olhou aqui para mim? Presta bem atenção no que eu vou te falar. O tempo todo você é sugestionado. A partir do momento que eu chamo a sua atenção, te passo uma instrução, mesmo que essa seja verbal ou não verbal, te passo uma percepção daquilo que eu quero de você e você acata aquilo, você está sendo sugestionado. Então, o tempo inteiro nós somos sugestionados, o tempo inteiro nós plantamos. E para você entender isso, vou trazer aqui mais perto. Se você entender isso, eu garanto para você que a sua vida a partir de hoje muda. E não é porque a sua vida vai mudar, não, que você vai sair aí fora, vai ter uma carruagem. É porque a sua ótica muda, o seu olhar muda, a sua percepção muda. Eu não sou muito bom de círculo. Uma vez eu vi um palestrante, tá vendo aí? Uma vez eu vi um palestrante, eu tinha muita dúvida sobre como que é esse negócio de mente, as pessoas falam mente, mas eu nunca vi uma mente na minha vida e como é que é essa mente. E aí a melhor definição que eu achei para fazer isso foi esse desenho. Imagine que aqui é o seu corpo, aqui é você, está sentadinho aí me vendo. Aqui é você, tá? E aqui é algo maior, tá fora. Tá fora. Claudinei, mas você falou que é intrínseco, as suas experiências são intrínsecas, mas o seu mundo inconsciente, ele é imenso, não tem como mensurar, ele é muito grande. É por isso que o seu coração bate, é por isso que o seu sangue corre, porque tem algo, tem uma função que faz tudo isso de forma automática. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Claudinei, como assim o nosso cérebro é preguiçoso? O seu cérebro, esse que você está acostumado aí, ele foi feito para a economia de energia. Pensa que desde a época lá dos antepassados, onde nossos parentes andavam de 4 patas no chão, andavam de 4 praticamente, o cérebro de hoje é o mesmo daquela época, não evoluiu nada. Então imagine que naquela época você caçava hoje, você teve a sorte, você caçou, você comeu toda aquela carne ali, toda aquela caça, só que você vai comer só daqui de uma semana de volta, 2 semanas de volta. Então, desde lá, o que o nosso cérebro faz? Eu preciso economizar energia. Por que eu preciso economizar energia? Porque ele queima muita caloria. O nosso cérebro queima muita caloria pensando. Então, para ele economizar esse número de calorias, para ele economizar nessa ingestão de calorias, ele passa a automatizar as coisas que a gente chama de piloto automático, que é isso que você faz todos os dias, da mesma maneira que você nem percebe que está fazendo. Então, quando eu tenho uma emoção associada em mim, intrínseca, que é forte, o meu cérebro ele fala assim, então vamos automatizar isso daí. Não é que ele sente isso direto, passa para frente. O nosso subconsciente, que é uma função do nosso cérebro, ele é amoral. Ele não sabe o que é bom e o que é ruim. A mesma coisa do cérebro, ele só quer sobreviver. E a função primária dele, entenda isso, é com que você sobreviva. Sobreviva. Porque era aquilo que ele era adaptado. É o nosso código genético que vem desde a África do Sul, desde lá da época que os nossos antepassados andavam de 4 pro chão. Instinto praticamente de sobrevivência. Por isso que nós, eu, você, ou bate ou corre. Ou bate ou corre. Porque quando você está acuado, você quer sobreviver. O seu cérebro quer sobreviver. E ele vai fazer de tudo para você sobreviver. Faz sentido isso para vocês? Então, anotem a frase que eu vou falar para vocês. O cérebro molda a realidade e a realidade molda o seu cérebro.
A partir do momento que eu entendo isso, se o meu subconsciente ele está o tempo todo experienciando, se ele está o tempo todo aprendendo, tudo aquilo que é percebido pela mente consciente, percebido, eu não preciso ter consciência, eu não preciso ter consciência do computador, eu preciso perceber. A partir do momento que eu tenho a percepção disso daqui, eu já crio uma imagem interna, eu já crio um sentimento sobre isso. Se eu chego para pegar uma moto para dirigir, para pilotar, eu não tenho consciência ainda se eu sei ou não. Eu simplesmente só conheço a moto. Chego perto dela, eu já estou recebendo os estímulos, já estou recebendo as minhas experiências. Até então, eu nunca tive contato com ela. Se eu nunca tive contato, o cérebro ele só está ali. Pô, legal, vamos aprender. Aí você pega a moto, bum, derruba a moto. Opa, um registro já foi feito. Você vai lá de volta, pega a moto, bum, derruba a moto. Mais uma experiência registrada. Quando você vai para a terceira experiência sua, desde a primeira vez que você derrubou, teu subconsciente já está te estimulando que quando você pegar ela, você vai sentir aquilo de volta. Que é aquele mesmo sentimento que você teve quando você a derrubou. Que pode ser o sentimento, vamos dar o nome de frustração, medo, raiva, que são os nomes que a gente dá aqui. Mas o subconsciente ele só sente, ele só faz assim, ó, deu um negócio, senti um negócio aqui, senti um nó na garganta aqui. Então, se eu entendo isso, que o meu cérebro molda a minha realidade molda o meu cérebro, pense, imagine que seu subconsciente é um jardim extremamente poderoso. É o jardim mais poderoso que você já viu, você querendo ou não. Claudinei, eu sou cético. Cara, beleza. Não tem problema. Não tem problema ser cético. Isso daqui não depende de crença. Isso daqui é ciência, é pesquisa. E eu vou distribuir junto o material onde você vai poder acessar e baixar ele da PubMed, que são pesquisas científicas comprovando a existência da consciência em uma determinada situação e do subconsciente. Tá tudo certo. O que eu estou te falando é que a tua vida inteira você plantou, você recebeu sugestões e essas sugestões aqui elas crescem. Se você ouviu desde pequeno que você é preguiçoso, que você não faz nada direito, se desde pequeno, lá pequenininho, você escutou que não faz nada direito, eu tenho quase certeza que você tem dificuldades no seu dia a dia, no trabalho, nos estudos, na sua carreira. Porque isso, ele cresce, ele floresce aqui. Ele está aqui dentro. E aí você não consegue se achar profissionalmente, você não consegue reconhecer seus valores, você não consegue reconhecer seus talentos, você não consegue aceitar aquilo de bom que você tem, porque alguém falou lá atrás que você não faz as coisas direito. Entende isso? Então, se a gente pode receber sugestão o tempo todo do externo, e se a gente mesmo, se eu, você, passasse a sugestionar a minha mente? Se eu posso receber de fora e ela entra, então eu também posso fazer a mesma coisa. Faz sentido isso para vocês? Antigamente as pessoas falavam que nisso tudo existia um fator que chamavam-se de fator crítico da mente. É como se fosse uma barreira, onde essa barreira escolhia o que entraria. Porém, isso com os novos estudos foi comprovado que não existe. Nós estamos o tempo todo sendo sugestionados. O que cresce, o que floresce aí e que faz você sentir um nó na garganta são as experiências empilhadas que você vai tendo
ao longo da sua vida. Por isso que pode entrar uma e pegar rápido a sugestão, te deixar mal pra caramba, da mesma forma que pode entrar outra e você falar assim, não faz sentido. Não faz sentido naquele momento, porque você não tem nenhuma experiência registrada. Mas se eu começo a reforçar essa sugestão, chega uma hora que você fala assim, pô, eu acredito nesse negócio, de tanto que falar eu acredito. De tanto que empilhar isso eu acredito. Quer ver mais um exemplo? Vou apagar aqui. Ó, mais um exemplo. Você vai lá na escola, aí você vai apresentar um trabalho para a professora. Aí a professora pega e fala para você assim, ó. Pô, você poderia ter feito melhor isso daqui, hein, Joãozinho? Entrou uma sugestão. Foi feita uma sugestão. Opa, eu não fiz um negócio bem feito. Mas tranquilo. Eu não fiz, tá tudo certo. Aí chega em casa, aí você faz lá uma, duas situações que a sua mãe não gosta, ela fala, pô, Joãozinho, você não faz nada direito. Mamãe fala, e você não faz nada direito. Aí vem o pai e fala, papai fala, e você não faz nada direito. Aí, opa, calma aí. Então, se eu não faço nada direito, aquilo fica dentro de mim, eu crio um sentimento sobre isso. Eu sinto. Que eu ainda não sei dar nome, eu sinto. Quando eu for aprender algo novo, esse mesmo sentimento que já está associado a tudo que eu faço, o meu cérebro fala assim, ó, bom, já que tudo que vai fazer, ele sempre sente isso daqui, para a gente economizar energia, já joga para cá. Já deixa lá. Ah, ele vai começar a fazer mesmo, vai dar errado, aí no lugar dele ter que pensar em nós aqui, a gente já automatiza para ele. Fechou. Uma crença instalada e uma demanda emocional sendo associada. Aí olha que interessante. O teu cérebro colocou lá. Aqui você começou a tarefa a fazer. Mas aí aqui começam as suas oportunidades de vida. Você cresce, fica adulto, acha uma namorada, acha um namorado. E aí você empilhou tanto isso na sua vida, que quando você chegar aqui, você fala assim, ó, eu não vou nem tentar. Vai dar errado mesmo? Não. Faz isso que dá certo. Não, vai dar errado. Vai dar errado. Aí você vai lá, insiste e dá merda. Aí você fala assim, eu falei que ia dar errado, eu não faço nada direito. Mas aquilo já está tão impregnado, já está tão instintivo, que mesmo querendo acertar, eu erro. Porque se eu acertar, vai contra o meu instinto de sobrevivência, que já é a minha programação que está dentro do meu subconsciente. Faz sentido isso para vocês? Alguém já passou por essa experiência? E, Claudinei, como que eu mudo isso, então? Existem duas formas de você mudar isso. Uma dessas formas é você trabalhar com você mesmo, que a gente chama de auto-hipnose. E a segunda forma é você trabalhar com um terapeuta. Procurar um terapeuta, desassociar. Aqui está a crença. Aqui está a crença. E aqui embaixo tem uma emoção. Quando você trabalha de forma sozinho, você consegue ir quebrando essas crenças e transformando ela. Mas a emoção continua lá. Em algum momento, essa emoção pode voltar e atrapalhar a tua vida em alguma situação. Porém, ela vai ficando cada vez mais leve porque você vai trabalhando sobre as suas crenças quando você trabalha de forma sozinho com a auto-hipnose. Quando eu quero trabalhar mais profundo, aí eu procuro um terapeuta para fazer isso daí para mim, tá? Porque esse terapeuta vai achar lá o problema da sua emoção
e vai trabalhar a sua emoção. Agora, se você tem um trabalho a fazer, se você tem um teste a fazer, como você pode trabalhar isso no dia a dia? É se autossugestionar. E aí vai ter um outro vídeo que eu vou estar mandando para vocês logo na sequência, que são algumas formas de se fazer a auto-hipnose. Que são algumas técnicas que você pode fazer a auto-hipnose e trabalhar no seu dia a dia. E por que você faz isso? Que você pode fazer isso? Porque se eu já entendo, se eu já aprendi aqui agora, que a minha mente ela está sendo sugestionada o tempo todo, eu também posso trabalhar isso nela. Como, por exemplo, se eu tenho uma prova muito importante, uma reunião muito importante, eu consigo trabalhar sobre aquele sentimento antes da prova. Se eu sei que eu tenho tendência a ficar ansioso para a prova, eu posso me pôr em auto-hipnose e fazer com que a minha mente trabalhe para quando chegar na prova, eu estar tudo bem. Eu posso dar estrutura para ela. E o que é essa estrutura? Toda vez que eu entro em auto-hipnose, acontece isso daqui, ó. Imagine que aqui é teu cérebro. Aqui nós chamamos de trilha neural. A trilha neural, ela vai justificar tudo aquilo que eu estou falando para vocês até agora, de trilha de piloto automático. Imagine que você você aprendeu a dirigir. Foi lá, foi na autoescola, aprendeu que lá na autoescola tu tem que olhar os retrovisores, aprendeu que lá na autoescola você tem que puxar o freio de mão, tá carro engatado, e vai fazendo uma trilha neural de conhecimento. Teu cérebro está pensando. Olha quanta energia ele está gastando. Aí teu cérebro fala assim, ó, bom, se ele tem que fazer tudo isso, eu vou deixar automático, então. Aí eu começo a fortalecer. Quanto mais eu repito, quanto mais eu repito, quanto mais eu repito, quanto mais eu repito, bum, piloto automático. E aí você levanta cedo, dormindo, pega o telefone na mão, pega o café na outra e consegue chegar no seu trabalho ainda sem bater o carro. Mas você nem sabe como é que você ligou o carro, que botão que você apertou, que marcha que você apertou, que marcha que você não entrou. Simplesmente você chegou, que é o seu piloto automático. Já está enraizado. Quando a gente faz o processo de auto-hipnose, nós damos a seguinte condição para a nossa mente. Se eu tenho uma prova para fazer, um trabalho para apresentar, uma reunião com o meu chefe que me causa ansiedade, e essa ansiedade ela vem de uma percepção interna minha que algum problema pode existir na reunião que me cause algum perigo. E esse perigo pode ser algum sentimento de vergonha, de medo, de frustração. É só você que sabe aí qual que é. Então eu já vou ansioso. E aquele sentimento que eu quero evitar, que está associado àquilo que eu acabo trazendo, eu acabo atraindo. Então, se eu pego em auto-hipnose, e eu vou passar para vocês um áudio bem legal depois, ensinando, vamos falar sobre prosperidade nele, a gente pega e começa a criar trilhas neurais novas para sua mente. Só que essas trilhas neurais ainda são fraquinhas, porque a mais forte é que está há anos com você. É aquela crença que está velha com você. Mas se eu vou para a prova, se eu vou para a minha reunião, mas se eu já mentalizar antes que eu estou bem, que a reunião vai ser super produtiva, que eu vou me sentir muito bem quando acabar a reunião, que por mais que o meu chefe não gosta do trabalho que foi apresentado, eu fiz da melhor maneira possível nas condições que eu tinha, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me sentir muito bem. E quando acabar a reunião, eu quero estar me sentindo muito bem. Você está sugestionando para sua mente que, quando você chegar na reunião, ela já sabe o que ela precisa sentir. Você já deu direcionamento para ela. Você já sugestionou ela. E aquela emoção primária que poderia vir, você já trabalhou nela também. Faz sentido isso? Isso vem da neurolinguística, para quem tem interesse, da PNL, tá? Que nós podemos chamar de mentalização. Onde eu mentalizo algo.
Quando eu mentalizo algo, eu crio uma trilha neural nova. Quando eu mentalizo algo, a minha mente ela se abre, ela se foca nas oportunidades que eu tenho. Tá? Existe um neurotransmissor que a gente chama de SARA. Se eu não me engano, ele fica de alguns ladinhos aqui, veio agora na mente aqui, tá? Do hemisfério auricular. E esse SARA, ele é responsável como se ele fosse um filtro. Entrou sugestão externa, entrou segunda, entrou a terceira, entrou a quarta, entrou a quinta, ele fala assim, ó, pô, legal, eu acho que isso é importante para ele. Deixa entrar e deixa pegar forte. É como se você vai comprar um carro, eu gosto de usar esse exemplo. Você vai comprar um carro e aí você escolhe um Gol vermelho. Cara, vira uma pandemia de Gol vermelho na tua vida. Parece que você nunca tinha visto tanto Gol vermelho. Você vai numa esquina Gol vermelho, você vai na outra Gol vermelho, você vai na outra Gol vermelho, você vai na outra, só tem um Gol vermelho. Você achava que você ia ser o único, mas você tá cheio de Gol vermelho. E isso acontece porque a partir do momento que você se autossugestiona de algo, a sua mente ela te traz foco. Ela foca naquilo que você quer. Então, se o tempo inteiro eu falo para mim mesmo, o problema não é quando os outros falam que você é incapaz, o problema é quando você repete e reforça. Então, quando eu reforço que eu sou incapaz, o meu cérebro, ele foca nessa emoção que eu já tenho. Ele foca nela. E aí ele faz com que aquilo se repete, porque até então ele não sabe se isso é bom, se isso é ruim para você. Simplesmente ele faz com que aquilo aconteça na sua vida. Agora, se eu trago outra percepção daquilo, não, eu vou me sentir muito bem, ele fala, não, então tá bom, eu já tenho experiência, em algum momento da minha vida eu já me senti muito bem. E aí ele foca nesse sentimento e te traz esse sentimento. E como tudo na vida é treino, como tudo na vida é fazer, é ir lá e fazer aquilo que precisa ser feito. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, manda aqui para mim, manda para o meu parceiro que estiver na plataforma dele. Eu tenho certeza que ele vai poder contribuir muito com você aí no dia a dia. Aí. Desejo uma caminhada de muita luz, de muito sucesso, de muita gratidão para você e mentalize a sua vida. Reescreva a sua história. Não fique à mercê do universo. O universo só joga aquilo que você emana para ele. Se você não emana nada, se você não pede nada, se você não mentaliza nada, ele não vai te entregar nada. Combinado? Até mais!